Boa noite, boa tarde, boa noite a todos. Aguardar um pouquinho nossos convidados entrarem para a gente dar início à tão esperada live com o doutor, nosso querido IBD Hermano, doutor Rodrigo Mazei. Boa noite, Aline. Boa noite, Marcos, Juninho, que estão entrando aí, muito obrigada. Já percebi aqui que o meu querido Fabiano, nosso companheiro de luta, já entrou. E eu já vou. Certo, né, Fabiano? Esperando você entrar. Boa noite a todos que estão entrando. Olá! Oiê, tudo Boa bem? tarde, boa noite, Boa tudo bem? noite, Boa ótimo, noite. A Alessandra já entrou também. Eu legal. percebi aqui também que o doutor Rodrigo também já entrou. Obrigada, Fabiano, por estar aqui comigo para ciceronear o nosso convidado, que é uma pessoa muito especial para mim, um profissional que eu conheço há muitos anos. E você é estudioso, né, advogado destacado aqui no nosso estado, pessoa gabaritadíssima para entrar junto com a gente. Eu acho que o doutor já está aqui, deixa eu ver aqui. Eu não sou muito boa com essas coisas, não. Você é melhor que eu, né? Aqui, já achei ele. Já achei, já enviei. Acho que eu consegui, vamos ver se Deixa dá eu trocar um certo. fone aqui. Deixa eu Tá, trocar um fone aqui, aguenta aí. tá. Vou colocar um que fica melhor. Priscila, querida, boa noite. Boa noite. Gustavo, Leane, Nilza, Leila, todos que estão entrando, muito obrigada. Fabiana, eu tô falando, ele sabe tudo de tecnologia mesmo. Eu espero que o nosso convidado, o doutor Rodrigo, consiga também acessar. Me ouve Oi, bem? ouço. Tá me ouvindo? Legal. Tô. Troquei de fone. Será que eu consigo? Eu acho que esse aqui é melhor para a gente poder falar. Paty entrou também, a Raíssa, A a Priscila. Michele, a Pri. Será que eu acho que eu mandei o convite para ele, sim? Deixa eu ver aqui. Ele também pode te mandar. Ele pode te mandar um oi e você aceita. É, mas eu mandei para ele, sim. Legal, um montão de gente. Bastante gente Obrigado, hein, prestigiando. pessoal? Adoro vocês. Acabei de enviar para ele Patrícia, aqui, ó. Fernando Enviado com Sauser. Oi, sucesso. Fernando, tudo bem? Meu querido Fernando. Deixa eu ver aqui. Eu já Olha, mandei. Rodrigo Estou tá ali, aqui. estou aqui. Pois é, eu tô mandando convite para ele. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui, Rodrigo. De novo. Eu mandei 2 vezes, parece que não foi, então. Aqui. Achei, agora vai. Ah, Ai, que bafão, legal. gente. Olha só. Agora deu certo. Ai, É, grande enfim. professor Rodrigo. Tudo bom? Boa Satisfação. noite. Boa noite a todos, a Noite. todas. Tudo jóia? Boa noite. Eu tô com um probleminha Boa aqui de noite. internet, tá? Vamos ver se Oi? vai dar tudo certo. Eu tô com um probleminha aqui de internet, mas eu acho que Ah, agora vai sim. dar certo. Por isso que Vai dar demorou um pouco. certo. Tô até meio Não, torto eu acho aqui, que eu mas acho a gente também, vai. Rodrigo, que eu estava fazendo errado, entendeu? Aí quando você falou tô aqui, aí eu apertei no botão certo. Desculpa. Não, não, tranquilo. Bom, eu preciso te apresentar a todos os nossos convidados, as pessoas que estão nos prestigiando. Muito obrigada por estar conosco nessa segunda-feira. Obrigada a você, Rodrigo, que é uma pessoa que eu tenho grande estima, grande admiração. Tive a grata satisfação já de ter aula presencial com você na minha primeira especialização em processo civil há muitos anos, Mas né? vamos pular E essa hoje, parte. Vamos pular essa parte. e hoje estamos aqui nos encontrando, então, nesse modo virtual. Espero que em breve possamos fazer um evento presencial com a sua participação aqui pelo nosso estado. Desde já o convite fica feito. Rodrigo é mestre em Direito Civil pela PUC, doutorado em Direito Processual Civil pela FADISP e pós-doutorado pela UFES.
professor da UFES na graduação e mestrado. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do CEAPRO, Centro de Estudos Avançados de Processo, membro do nosso IBDFAM e também do Conselho Superior do IAES, Instituto dos Advogados do Estado do Espírito Santo. Um currículo, senhores, invejável, apenas. Rodrigo, obrigada por ter topado aqui, ter esse nosso bate-papo pelo IBDFAM para falar sobre as técnicas da partilha sucessória focada no direito das famílias e sucessões. E, de antemão, eu já queria lançar para você uma indagação, né, para a gente começar esse bate-papo, para você nos situar o que você tem a nos dizer da trajetória do direito das sucessões, desde o Código Civil de 2002, que não é tão novo assim, já nasceu um pouco atrasado. Eu queria que você desse para a gente esse panorama e já iniciasse, fica à vontade, a palavra é sua. Bom, como eu disse, boa noite a todos, né? Estou muito feliz aqui de estar com a Juliana, com o Fabiano, né? Juliana é minha amiga de longa data, né? Ela está assim, ó, desse jeito aqui, ó, não, está conservado, eu fico até envergonhado aqui, eu nem botei um terno para ficar mais jovem, né? A gente se conhece há muito tempo. E essa pergunta, essa indagação sua, me causa um problema, porque, veja, eu sou professor aqui na UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, então eu dou um período inteiro e a gente não chega a uma conclusão, um ponto. Mas o que eu posso falar é o seguinte, de fato, e isso a gente demonstra, né, é fácil de notar, de que o direito sucessório de todos os livros do Código Civil foi a parte do código, né, a parte analisando todo o seu aspecto de menor, né, digamos assim, de menor, entre aspas, avanço, ou seja, de menos novidade. E o que é pior, com uma redação muito truncada, muito ruim, cheio de erros materiais, que é um exemplo muito claro nesse sentido, de remissões à legislação. Veja que, sim, só para a gente não entrar aqui, ó, o público aqui está altíssimo nível. Aqui, ó, o professor Marcelo Mazzola aqui, ó, escreveu um texto muito interessante sobre medidas indutivas. Vi várias pessoas aqui já de altíssimo nível aqui, ficou muito feliz. E nós estamos aqui entre amigos, hein, gente? Né? Estamos aqui entre amigos. Muito obrigada a todos. É graças a você que é a nossa estrela. Não, que isso. E veja, eu vou dar um exemplo assim, sem querer, só para dar um exemplo simples. É um tema que eu estou querendo escrever agora. Tem alguns alunos aqui da UFS. Veja que essa discussão, se o companheiro ele é ou não herdeiro necessário, ele passa por uma redação ruim do artigo 1845, né, que fala lá, né, que não lista o companheiro e ele não tem uma comunicação concreta com o artigo 1829. Porque, veja, só para dar esse exemplo aqui de plano, olha aqui como é que esse exemplo é legal, Fabiano. Se eu chegar e falar bem assim, o herdeiro o cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro necessário. Olha como é que como é que isso pode se tornar contraditório, no mínimo. Bom, a pessoa pode, né, no regime da separação convencional, fazer alienação sem, né, efetivamente sem a anuência, né, sem a outorga uxória, enfim, ela pode fazer todos os atos de liberalidade, mas ao mesmo tempo ele é tratado como herdeiro necessário. Então veja como é que isso é interessante. Então, se eu for levar isso ao pé da letra, eu tenho uma interferência então do direito sucessório nos regimes patrimoniais, porque na verdade então a pessoa não tem liberdade completa no regime da separação convencional, porque ela teria que reservar 50% do patrimônio. Então, o que é? Por que eu peguei esse exemplo? Tá? E não estou falando que eu não... porque eu quero dizer assim, é um mau diálogo. Então, é uma comunicação ruim. Então, ele não foi feito... Vou dar um outro exemplo aqui. O falecido artigo 1790, que tratava da união estável. Né? Você vai ver, olha a posição topográfica dele. Ele foi encostado ali na parte geral.
e vários dispositivos, muitos dispositivos em que é óbvio que o cônjuge, o companheiro, desculpa, ele deveria estar ali, né, deveria estar fazendo presença ali, ele não consta no código. Então, é muito ruim. Então, eu digo o seguinte, a parte de direito das sucessões no Código Civil, ela merece uma alteração de diálogo, uma alteração de profilaxia mesmo, de erros materiais. É muito sério. Professor, Oi. posso apimentar? Pode. Posso apimentar? Pode. Nessa questão, por exemplo, da união estável e sucessões, no caso, por exemplo, do casamento, em que as pessoas se casam sobre as cláusulas impeditivas, por exemplo, não ter feito a partilha anterior. O regime que se prega, que se coloca, ele é o regime da separação obrigatória. E aí imagina que no curso da união estável, desaparece a condição suspensiva. No caso do casamento, eu tenho que ir na frente do juiz e pedir, olha, eu vou alterar meu regime de bens. E como fica nesse caso, por exemplo, da sucessão? No curso, eu resolvo a condição impeditiva e 3 dias depois vem a falecer. Eu aplico uma condição que eu precisaria ter necessariamente um contrato escrito para dizer que o meu regime está mudando de separação obrigatória, ou eu seria pela informalidade? Isso tudo é bastante confuso para nós, né? E eu vou falar, então, já que depois a gente entra aqui no assunto, mas já que é para a gente ponderar, e aqui a maioria das pessoas, eu estou vendo aqui, muitos especialistas, aqui a Fernanda, muitos especialistas aqui de direito das sucessões e de direito de família, professores, muitos professores eu vi aqui, então dou um alô aí para todos aqui. Vejo nesse sentido, é uma coisa que me preocupa muito, eu até tive uma discussão no bom sentido, num grupo aí que eu participo, e o CNJ, veja, a união estável, ela se cristalizou, ela congelou no tratamento legal pela legislação ordinária e hoje esse tratamento ele fica à margem do CNJ. Com todo respeito, a gente pode até imaginar uma ideia, o CNJ quer fazer isso para o bem, não é? Mas não é o problema de quer fazer para o bem. O problema é que o CNJ hoje invadiu uma seara, né, da competência constitucional do artigo 22, inciso 1, né, que diz que esses temas de direito civil têm que ser tratados por legislação ordinária. Né? Então, só para poder pegar aqui, depois a gente vê aqui, ó, só para vocês verem como é que isso é muito importante, que vocês querem que eu falar um negócio agora para dar como diz um amigo meu, um chute no meio dos peitos, para dar aquela... Se a gente pegar os provimentos do CNJ, ele diz exatamente o seguinte, olha, tem um provimento, não lembro agora o dispositivo de cabeça, mas eu posso colocar, depois eu coloco lá no meu canal, lá no Telegram, para todo mundo ver, poder debater esse assunto. Ele diz que as escrituras de união estável, elas têm efeito entre as partes, não tem efeito para terceiros, ok? Está lá especialmente, está lá de forma... Isso me parece que é uma regulamentação, ele está legislando. Vocês querem ver o problema agora? Ora, se não tem efeito para terceiro, será que a escritura, então, de união estável pode ter efeito na sucessão? Porque os herdeiros são terceiros, os credores são terceiros. Bom problema. Veja, então, eu estou pegando aqui a onda do Fabiano aqui para mostrar como é um problema. Então, a união estável foi largada de mão e ninguém quis acertar mais. Então, aí eu vou fazer até um reclame, aqui fazendo um reclame ao IBDFAN e a outros institutos, nós temos que levantar uma bandeira aqui para que efetivamente o legislador ordinário comece a trabalhar sobre esses temas, para não deixar que o CNJ, ainda que com boas funções, adentre na regulamentação de um direito tão sensível. Desculpa. Na regulamentação pode, mas não no regramento, que é diferente. É diferente, ou seja, né, na configuração e regramento de tais institutos. Bom, e aí eu vou pegar um outro gancho aí, e isso a gente cria uma outra situação muito difícil, e aí é bem bacana o que eu vou falar aqui agora. Se a gente observar, aqui que o CPC ele alterou, isso aqui, ó, eu vi o Marco, vários alunos aqui no grupo de estudo aí que eu ministro aula, pessoal nota 10, aí eu até brinco aqui, ó, para os alunos que tiveram, aqui já vem o primeiro jump of the cat, o primeiro pulo do gato.
Se você imaginar o processo, o CPC ele alterou alguma coisa, ele foi importante no direito sucessório. Olha que legal isso, Fabiano, Juliano, olha que bacana. Se eu olhar só para os dispositivos, artigo 610, ok? Até o 673, que tratam do inventário e da partilha Perfeito. Eu ia sucessória. falar da resolução do CNJ, que é o que regula tudo, né? Olha só, olha só. O que eu tenho? Eu tenho aí que não tiveram grandes alterações para o Código 73. A divisão é a mesma, o número de dispositivo é o mesmo. As grandes mudanças, a Juliana também já chutou o pau da barraca aqui, o legislador foi tão tímido que o inventário extrajudicial ele continua sendo tratado em um dispositivo e ele está como se a resolução fosse lei. Fosse lei, exatamente. Então, eu faço uma crítica nesse livro aqui, ó, que eu lancei agora. Não é esse aqui, porque o meu volume eu não recebi. Aqui, ó, no volume 12, depois eu vou falar um pouquinho mais dele. Nos comentários ao 610, eu faço uma crítica muito grande a essa situação. Mas vejam, alterações propriamente dita, de impacto, nós só tivemos uma, que tem a ver com o nosso tema de hoje. Mas não é só ela, que é a partilha, é a possibilidade da partilha antecipada, que é o parágrafo único do 647. Mas aqui, Fabiano, aqui, Juliano, que vem o pulo do gato, Jump of the Cat, e eu falo isso muito nesse livro, né, nesses comentários, nessa coleção, são 1000 páginas que eu falo só sobre inventário. 1000 páginas tratando de inventário. O que eu mostro lá? As grandes alterações não estão, olha que legal, na parte do 610 e do 673. As grandes alterações do processo de inventário, do procedimento, estão nas alterações gerais. Quando eu importo isso para o inventário, aí eu tenho o quê? Uma mudança fantástica. Vou dar só 2 exemplos assim rápidos. Tem muita coisa, tá? Mas eu vou dar 2 exemplos rápidos, assim, bem singelos. É muito comum que no inventário eu tenha várias questões controvertidas, perfeito? Várias questões controvertidas. Primeiro ponto. Olha que legal. Quando se eu importar para o inventário a técnica do saneamento e da organização compartilhada, eu posso ter uma audiência, ou seja, para dividir cada ponto controvertido, olha que top isso, hein? E fazer o quê? Deliberar a instrução, analisar a instrução, os pontos controvertidos sobre cada questão. O que significa dizer, olha que legal, que as partes elas podem, elas mesmas, através de um debate na frente do juiz, porque não existe nenhum tipo de restrição à audiência no processo de inventário, o que existe é a restrição da produção da prova oral em audiência. Só isso, ok? Tanto é que no arrolamento sumário nós temos audiência. Arrolamento comum, desculpa. Só olhar lá o 664, temos audiência. Veja, então essa audiência permite isso. E agora o mais legal, vocês estão preparados psicologicamente? Quando eu falo, então... Não, essa aqui não, porque essa aqui é puxada. Quando eu falo em remessa para via... Como é que a gente fala? Remessa para as vias ordinárias. O que a gente aprendeu? Que o CPC 73, que era a via ordinária? Uma ação, né, na jurisdição tal. Olha que top. Se o CPC ele trabalha com a jurisdição multiportas, olha que top. A via ordinária é qualquer plataforma da jurisdição multiportas. Então, eu posso, a priori, olha que top, uma questão, um inventário envolvendo só capazes. Ok? A questão societária, eu posso, que é uma questão extremamente técnica, e que não comporta a discussão ali. Que elas não tem que fazer uma perícia, alguma coisa mais profunda, eu posso levar para arbitragem. Olha só, a remessa vai para arbitragem. Olha que outro top agora, que massa isso aqui. Pô, eu tenho uma questão ali, eu tenho uma questão específica que ainda comporta uma conciliação, uma mediação. Qual o problema que eu tenho de eu remeter, não ainda para o litígio, mas eu remeto aquela questão para um procedimento de mediação? Essa é a ideia de que, olha só, isso que eu falei, isso é o mais legal de tudo, que é a jurisdição multiportas.
Então, eu só estou dando assim, 2 exemplos simples para O vocês verem como é que... reconhecimento socioafetivo, por exemplo, né, professor? Sim, olha, esse é um caso claro. Você quer ver agora um outro mais legal ainda? Esse que eu adoro dar esse exemplo. Às vezes você tem lá um filho, ele se diz o filho biológico. Você não pode fazer o DNA em tese no inventário, ok? Porque isso é uma prova pericial. Mas vê se não é ilógico você remeter isso para fazer uma prova lá fora, para voltar essa prova lá dentro, depois de julgar tal. O porquê, então, não usar a técnica, jurisdição multiportas, da ação autônoma de provas? Ou seja, o juiz remete isso para fora só para fazer a prova lá fora. Colhe o DNA e volta e ele próprio julga. Então, as grandes alterações, as grandes sacadas, a grande mudança de panorama do inventário, ela não está, isso assim, eu falo muito isso lá no livro, ela está por fora. Veja, eu vou dar para fechar isso aqui, ó. Juliana, só para fechar isso aqui, eu não posso deixar de falar isso, para quem milita, isso é fundamental. A calendarização. Cara, a calendarização ela é fundamental para o inventário. Porque você calendarizou, porque a gente não pode esquecer que o inventário, olha lá no artigo 611, parte final. Como o processo documentado, ele tinha que ser um processo de encerramento curto. Correto. O calendário é uma técnica de quê? Uma técnica processual para a gente o quê? Encerrar o processo mais rápido. Olha a importância do calendário. Então, tem muita coisa. Então, assim, vamos fechar essa ideia toda, tá? Desculpa, tá, Juliana? É só para não me perder. Então, o que acontece hoje? Nós temos um direito sucessório no Código Civil que não dialoga com o próprio Código Civil. Ele tem um diálogo ruim com o próprio interno, quiçá com a Constituição Federal. Veja, como é que eu vou falar de direito à herança sem analisar a função social da propriedade, dignidade da pessoa humana, enfim. Mas isso é um problema gravíssimo que a gente tem. Segundo problema, quando eu olho para o CPC, eu não posso mirar para o bloco estanque do inventário. Eu tenho que ler o quê? O aspecto geral. Isso que vai me dar o quê? Pujança no procedimento do inventário. Então já começa nesse ponto aqui. E aí são necessários o que? Os diálogos. Esse dispositivo aqui que a gente vai falar, eu vou voltar a palavra para a Juliana, mas eu queria chamar a atenção para vocês, todo mundo que tiver com código de processo civil aí, que nós vamos falar basicamente sobre um dispositivo que não está sendo aplicado, que é o disposto no artigo 731, parágrafo único, que de forma expressa, e olha como é que a gente não aplica isso, fala que nós temos que aplicar. Ele determina a aplicação das técnicas da partilha sucessória ao direito de família. Mais especificamente, o divórcio, a dissolução da união estável. Eu vou falar, dentro do nosso bate-papo, eu vou colocar alguns pontos. Mas vejam, eu vou fazer um desafio para vocês aqui. Eu já vi isso acontecer, eu peço, tudo bem, mas a pergunta que eu faço eu quero com sinceridade de vocês. É comum a aplicação do 731 parágrafo único? Não, não é comum. Pode falar se o meu escritório faz. Tenho certeza, né? Mas não é comum. Então, esse contexto. Então, o que eu acho para a gente começar aqui? A gente tem que entender que o nosso ambiente é um ambiente ruim, de forma legislativa, com essa muita intervenção do CNJ ainda, às vezes nem sempre muito boa. E quando eu falo o seguinte, quando eu sei que eu estou num ambiente hostil, quando eu sei que eu estou num ambiente legal, ruim, isso me cria o quê? Mais esforço. Eu preciso ser um profissional melhor. Desculpa, tá, Juliana? Isso que eu queria falar. Eu quis puxar isso. Não, imagina, não tenho que pedir desculpa, imagina. Era justamente sobre isso que eu queria falar. Diante desse cenário, né, que as leis não dialogam, aí, o direito material com o processual, não, pelo menos da forma que a gente gostaria que fosse, para atingir um resultado mais célere, mais eficaz, a gente vê que esse tipo de processo, de procedimento, leva anos, né? Anos se arrastam e as coisas não se decidem, não tem um fim. Então, eu queria que você abordasse a necessidade que a gente tem, inclusive porque é uma proposta aqui dessa live,
a necessidade desse profissional, na verdade, né, Rodrigo e Fabiano, de trabalhar com estratégias, né, no processo de inventário, olhando sempre a necessidade do cliente, daquele que o procura, muitas vezes num planejamento sucessório e tal. Então, esse profissional ele precisa estar em busca disso justamente diante da fragilidade do nosso sistema material e processual. E como que queria que você exemplificasse para nós, assim, falasse um pouco sobre o inventário extrajudicial, sobre o arrolamento, desse exemplos, assim, como que o advogado pensa estrategicamente dentro de alguma situação, o que pode ser feito, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, o que eu vou fazer, se vocês toparem? Eu, com base nesse tema, que eu acho que é um tema muito importante, eu vou tocando e vou usar ele de trilho. Perfeito. Porque ele me permite vários assuntos, que a gente não se dispersa. Fabiano, acho que tinha levantado a mão aí, Fabiano. Você quer fazer uma observação aí? Aqui é bate-papo. Hoje não é direito e vinho, não é na água, porque é segunda-feira. Mas eu gosto do Zoom. A próxima o Zoom é legal a gente porque você levanta a mãozinha, né? O Zoom você... A próxima a gente vai de vinho, né? Boa, gostei. Então, eu tenho percebido que o inventário ele tem um rito extremamente objetivo, para ele ser curto, mas por questões subjetivas ele dura 20 anos. E realmente trazer essas técnicas do direito, da multiportas, eu tenho visto e tenho observado que isso é bastante útil. Então, o processo, muitas vezes, ele abre, porque você abre o inventário, você apresenta ali as primeiras declarações e começa ali as divergências, as urnas, o juiz, então, ele suspende o processo e fala, a partir de agora, vamos mandar isso aqui para uma conciliação. E as partes acabam encontrando mecanismos e caminhos para pôr fim ao processo, que é a apresentação das últimas declarações e a conversão para o arrolamento diante da conciliação, né? Cara, esse é um assunto, cara, que é muito complexo. É uma das bases lá do trabalho. O que as pessoas têm que entender? Isso é um dos grandes problemas. Eu vou fazer uma crítica aqui para todo mundo, tá? Já começa por nós, advogados. As pessoas não entenderam direito o procedimento do inventário. E eu vou falar um ponto que eu cito muito isso lá no trabalho, é uma linha, e desculpa eu estar falando assim, porque são quase 10 anos estudando isso aí, quando você coloca, então são dúvidas e certezas, são incertezas, né? E algumas, assim, às vezes, muito incertezas. Mas um ponto que eu tenho convicção vejam, o inventário ele é muito semelhante, ele é absolutamente muito semelhante isso é muito importante que eu vou falar aqui agora, hein? Agravem isso. Ele é muito semelhante ao procedimento da falência. Ele é muito semelhante. Veja, o que acontece quando você tem uma falência? Você tem a massa falida, que ela é um todo indivisível, né? Que você vai arrecadar os bens, você vai avaliar, você vai nomear um administrador judicial, né? Você vai ter um contraditório refinado e você vai o quê? Identificar os legitimados para, fazendo a venda daqueles bens e passar pela fase de liquidação, você entregar os bens ou os valores dentro da legitimação, dentro da preferência de cada um, no concurso de credor. O inventário não é muito diferente. O desfecho que é diferente. Porque, veja, até o nome, o dueto, inventário e partilha. Se presume que é inventário e partilha. Vamos lá. Saizine, a gente tem o quê? Uma massa, o condomínio hereditário, uma massa que é indivisível, que eu tenho que arrecadar e avaliar, nomear uma pessoa que vai trabalhar, que vai administrar isso, tal como administrador judicial, que vai ter que pagar as dívidas, ou seja, vai fazer liquidação da herança. Só que há uma presunção de quê? De um desfecho positivo. O saldo vai ser dividido. Eu vou ter que analisar também as legitimidades, ou seja, por exemplo, o cônjuge ele pode ser meeiro e, ao mesmo tempo, herdeiro. Eu posso ter um herdeiro testamentário, legatário e herdeiro legal, ou seja, as posições jurídicas são diferentes. Então, é muito semelhante. Então, quando você entende isso, e para quem, por exemplo, eu trabalho também com processos de recuperação judicial e falência, é muito mais claro, Juliana, isso aqui é muito importante o advogado entender isso, que o processo tem fases.
quando você entende que o inventário ele tem fases e você pode tirar, e o código ele é muito claro, ele não é tão claro, mas ele dá pistas dessas fases, o inventário circula bem. Qual que é o grande problema? Quando a gente não identifica essas fases. O juiz não identifica essas fases, o Ministério Público não identifica essas fases. Então, isso é um grande problema. E como eu até, né, foi um outro livro aqui que está até esgotado aí, mas vai sair só a segunda edição lá para frente, é o capítulo inicial aqui, que é o ensaio sobre inventário sucessório, é o capítulo inicial desse livro, que eu falo que é importante você entender justamente o seguinte: você pode ter vários conflitos dentro do inventário. Vários conflitos. Eu preciso separar os conflitos, saber quem são os atores desses conflitos. E as pessoas tratam isso tudo de um modo geral. Vocês querem ver só para fechar esse assunto aqui, e a gente voltar aqui, que eu quero pegar, porque eu quero falar muito sobre esse tema aqui. Olha como é que é comum que eu vou falar para vocês, olha como é que é surreal que eu vou falar, e é comum. Chegamos na partilha. Vamos fazer agora o pedido de partilha. Pagamos tudo, tá? Conseguimos até pagar tudo. Identificamos quem que é cônjuge, avaliamos bem, passamos por isso tudo. Quer ver? Dá tudo errado? Nossa. Não, vou falar um negócio, vai dar tudo errado, vamos mandar tudo para trás. Chegamos na partilha. As partes não sabem qual que é a proporção do quinhão de cada um. As partes não sabem o que é bem particular e bem comunhão. Não ficou deliberado isso. Como é que eu vou fazer um pedido de partilha se eu não sei o percentual? E veja aqui, ó, imaginando que nós três somos herdeiros, ok? Então, vamos imaginando aqui, ó, a Juliana, ela é meeira e tem o herdeira dos bens particulares. Eu só sou filho, eu fico como filho, só tenho a herança legal. O Fabiano, além de um legado, ele tem um percentual da herança testamentária. Se isso não ficar claro, quais são esses percentuais, claro, e sob em que partes ele incide, não tem partilha. E isso, veja, é absolutamente olvidado. E se a gente fizer uma leitura lá do 647, isso é um ato prévio à partilha. Porque você só pode pedir a partilha depois de definidos os quinhões. Então, eu volto a dizer, se a gente compreender isso, talvez seja assim, não me ache hipernóstico no que eu vou falar, não, tá? Mas talvez se esse livro lá, ele tem um mérito, eu acho que é um mérito legal, essa comparação que eu faço com a falência é que eu importo várias regras. Eu importo técnicas da falência para poder ajudar isso, para poder ajudar, porque nisso na falência é mais refinado. Então eu consigo fazer a importação dessas técnicas, essa comunicação, olhando as diferenças, obviamente, mas eu consigo dar uma resposta para isso. Então, pegando aqui o gancho aí dos dois colegas, que foi ótima a oportunidade. Pô, tá vendo? É muito bom. Eu estou me sentindo assim, jogando futebol, você jogando a bola para mim toda hora para ficar na cara do gol. Olha a importância do advogado como protagonista do inventário. Do advogado dominando o direito, precisa dominar não só o direito material, mas as técnicas do processo, técnicas do inventário, as técnicas gerais. E mais do que as técnicas gerais, um conhecimento das técnicas especiais. Porque eu posso ter que importar, como é o caso da falência, essa técnica especial. Só para vocês verem aqui uma outra questão, veja, na herança jacente, que uma coisa que não existe e tal, tem técnica específica para alienação de bens de fácil deterioração, de perda de valor. Ora, se eu sou fechado, eu não uso essa técnica no inventário. Se a minha cabeça é aberta, o que eu faço? Eu trago essa técnica para cá. Só para vocês terem uma ideia, que olha como é que isso aqui é prático, é importante. Você sabe como é que eu faço hoje primeiras declarações? Um trecho das minhas primeiras declarações, a listagem dos bens que devem ser alienados antecipadamente. Porque eles vão, se eu não alienar antecipadamente, eu causo prejuízo e espólio. E não é alienar antecipadamente, justamente pegando a lei de falência, olha que bacana, a herança jacente, olha que top. Para quê? Não é para distribuir isso entre os herdeiros, não. É para subrogar o valor, é uma subrogação
do valor desses bens vendidos em prol de quê? Dinheiro, liquidez ao espólio. Eu já começo o inventário assim. Veja, isso é uma direção, um farol que não está no inventário, mas está onde? Não só na herança jacente, como na lei de falência. Aí, porra, a gente vai ser Aí nós vamos. Aí pegando aí o meu querido amigo Marco, aí eu posso falar assim, eu sou um advogado faixa preta. Aí eu trago a questão. Por exemplo, prestação de contas. Só que eu estou falando, olha que massa, como é que a gente muda toda a cara. O inventariante tem que prestar contas. Vocês já se deram conta que na prestação de contas, olha que legal, na prestação de contas, olha lá o artigo 618, ele fala que você só presta contas quando o juiz determina ou quando encerra a inventariança. Não é contraditório isso? Um processo com 20 anos e você fazer isso? Você sabe por que é isso? Fabiano agora vai cair de costas. Juliana não. Juliana já sabe que eu sou meio maluco, mas Fabiano... Sabe por quê, Fabiano? Porque o inventário presume que vai encerrar em 1 ano. E a prestação de contas, normalmente, do administrador é em 1 ano. Então, o que significa dizer? Veja, estão fazendo uma interpretação, pegando o sistema, fechou o ano, ele tem que prestar contas, independentemente de qualquer pedido, porque a prestação de contas ela é anual. Ela tem uma bússola temporal. E mais, agora que é o top, aplicando a lei de falência, sabe como é que é a prestação de contas na lei de falência? Simultânea. O administrador judicial, ele vai fazendo os atos e vai prestando contas simultaneamente em sítio eletrônico. Por que não pode fazer isso no inventário? No inventário. Perfeito, perfeito. Então, é uma técnica. Então, assim, muito disso eu falo lá no livro, e aqui eu estou colocando com vocês aqui, e aí é um dos temas que a gente vai falar, esse transporte de técnicas, se você não entende isso, eu digo assim que você é como... Olha a maldade. É a mesma coisa que eu ir para um jogo com muitas cartas. E eu ter o meu adversário com poucas cartas. Aí, cara, é um massacre. Então, você ter muita... Vocês querem ver uma outra figura? Só para vocês verem essas importações que tem. Olha uma importação que eu adoro. O conflito de nomeação de inventariante, né? Um grande conflito e tal. Veja, vou importar uma outra técnica. Posso ter ou não posso ter na curadoria uma curadoria compartilhada com mais de um curador? Por que eu não posso ter isso na inventariança? Então, às vezes, veja, 2 inventariantes... Porque... É falta de conhecimento e pedido, né? Não há vedação alguma. Tanto é que eu posso provar para vocês que não há vedação alguma, o próprio direito sucessório ele admite mais de um testamenteiro. Aí eu falo, diga que eu sou doido, mas não diga que eu sou incoerente. Quer dizer que para cumprir o testamento, que é menor, um trabalho menor do que a administração do inventário, eu posso ter mais de 2 pessoas, mas para administrar o inventário eu só posso ter uma. Aí, só para pegar, só para fechar aqui, outro gancho, quer ver outro gancho top? Estou falando coisas, e a curadoria é compartilhada, conjunta, é tema que nós, do direito de família, conhecemos. Você quer ver outro que eu falo, que eu adoro dizer? Na tutela, eu posso ou não posso ter um fiscal para o tutor? A figura do pró-tutor. Por que no inventário eu não posso ter o fiscal do inventariante? E veja, o custo do fiscal, o pró-tutor, a própria lei diz, os honorários serão módicos, porque a função dele não é de administrar. A função dele, sabe de que é? Simplesmente fiscalizar os atos. Aí vamos voltar de novo. Olha lá na recuperação judicial, lá na falência, a figura dos conselhos fiscais. Então, são técnicas, é isso. Então, se eu não trabalhar com isso, o que significa? Quer dizer, eu estou com poucas cartas. Então, eu quero trabalhar com muitas cartas. E isso também, olha só, tira a conflituosidade. Em vez de... Olha só pegar 2 exemplos para fechar isso aqui. Eu e Fabiano estão se matando aqui no processo, que eu quero ser inventariante e ele também quer. Por que a gente não pode, então, fazer um negócio jurídico processual para o meu cliente ser inventariante junto com o dele? Só pode assinar os 2 juntos. Uma parte ele vai fazer, outra parte eu vou fazer.
nós prestamos contas. E ainda assim, ó, tem a Juliana que não concorda com a gente, tal, também na dúvida. Pô, vamos nomear aí um fiscal. Veja, eu supero um debate porque eu não posso ter no inventário o 8.800. Só a resposta é o quê? O 1 ou 10. 0 ou 100. Eu tenho que ter o quê? Várias possibilidades. Então, eu acho que esse é um ponto para a gente pensar bastante. E isso, essa ideia toda que eu estou falando aqui, Fabiana, eu vou voltar para você, só para poder não perder a ideia. Olha como é que isso é legal. Eu estou falando de processo sucessório, não estou? Mas por que eu não posso pegar essas ideias e transportar para os conflitos familiares, para as partilhas de família? Por que não? Por que não? Por que nos processos familiares em que há um cônjuge, um companheiro, que ele se encontra na posse de determinados bens, por que eu não posso pedir para ele prestar contas? O que me impede de fazer isso? Há algum impedimento nisso? Não. Então, eu tenho que trazer essas técnicas, eu tenho que transladar essas técnicas. Então, eu falei assim, como a Leixa aí está falando aqui, muitas possibilidades. Eu não posso, o quê? Me fechar. A partir desse ambiente árido, eu tenho que fazer igual em Israel. Não tem aquele ambiente árido? Vou buscar toda a tecnologia, eu vou buscar tudo para ter o meu alimento, para ter a minha cultura. É isso que eu tenho que fazer. Professor, como eu teria essa gestão compartilhada quando eu tenho uma hierarquização que o cônjuge sobrevivente ele tem prevalência na inventariação? Aí vou falar um negócio com todo respeito, está no livro, eu tenho um texto específico aqui. Fiquei muito feliz, inclusive, recebi uma notícia bem bacana, que esse texto foi citado pelo meu querido amigo Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona. É um absoluto equívoco. O que eu vou falar para você agora, você vai cair de costas. E depois que eu vou falar, você vai falar, não, cara, isso é tão óbvio que eu não tinha pensado. O artigo 717, ele cria um rol de referência. Ele não é um rol obrigatório. E mais, está preparado psicologicamente? O juiz só vai se valer dele. Você está preparado psicologicamente? Se as partes não tiverem o quê? Feito um negócio jurídico processual para a nomeação dos inventariantes. Porque a preferência sempre é o quê? A nomeação consensual. Okay. E essa que é a interpretação que se deve dar. Então, a gente tem uma interpretação antiga. Olha, aí eu vou voltar de novo. Como é que eu posso interpretar o 617 hoje sem ler o 190? Não posso. Okay. Porque o 617 hoje ele é permeado pelo artigo 190. Então, é uma reinterpretação de todo o direito sucessório. E agora você vai tomar, agora para acabar de chorar. Que aí eu sei que passou na cabeça. Eu sinto aqui as vibrações aqui, tá? Tá todo mundo tenso, assim, cair, meu Deus. Se eu te falar, se cair a live, é porque são os espíritos. Porque quando vai vindo essas vibrações aqui, aí alguém vai falar bem assim, pô, mas do inventário eu tenho um problema. Essa aqui é top, hein? E essa é top das galáxias que eu vou colocar aqui agora. Aí as pessoas chegam e falam bem assim, mas aí tem um problema. O inventário é muito comum ter incapaz. Como eu vou fazer negócio jurídico incapaz? Você quer chorar agora, Juliana? Você quer chorar? Olha como é que as pessoas não se dão conta do que das interpretações que eu tenho que fazer. Leiam o artigo 665 do Código de Processo Civil. Ele permite um negócio jurídico. Incapaz. Ele permite um negócio jurídico violentíssimo, um dos mais violentos que tem, que é a troca de rito do inventário comum, do inventário solene, para o inventário pelo arrolamento comum. Ou seja, olha o grau desse negócio jurídico processual. Não é nomear um inventariante, não. Eu troco o rito todo. É a troca do rito, ainda com presença de incapaz, desde que todos estejam concordes e ouça o quê? O Ministério Público. Então, veja, e foi uma palestra que eu ministrei,
eu fiquei muito feliz, tá? Uma palestra que eu ministrei junto ao Ministério Público aqui no Espírito Santo, que a recepção foi maravilhosa. Foi até chamado para dar uma palestra sobre isso também no Ministério Público da Bahia. Veja, o Ministério Público, inclusive, ele pode ser o quê? E aí, pegando meu texto com Mazola, medidas indutivas, ele pode ser o quê? O indutor desse negócio jurídico, porque a conversão do rito pode ser benéfica ao incapaz. Okay. Um processo mais curto é benéfico ao incapaz. Então, o que eu quero colocar para vocês, então, veja como é que isso é legal. Lembra como inclusive, é que eu falei com o curador, né? Hã? Eu posso nomear um curador para o incapaz Pode. eventual conflito de interesse. Pode. Isso eu te falar. E para mim, um caso clássico que acontece muito, que as pessoas têm que se dar conta nisso, existem situações, meus caros, com todo respeito a quem pensa ao contrário, em que o cônjuge sobrevivente, que é ascendente do herdeiro, né, do descendente. Olha só, vê se é muito comum isso. Você tem o cônjuge sobrevivente, né, que era casado, né, o companheiro do que faleceu, e tem o descendente, ok? O descendente comum. Eu falo isso no livro de uma forma muito dura. Preste atenção que isso é muito importante. Por exemplo, eu sou casado aqui, ó, vamos lá. Eu sou casado com Juliana, ok? Sou casado aqui com Juliana. Aí, não sei se eu mato Juliana. Não, eu vou matar a Juliana, que é melhor do que colocá-la como má. Vou botar eu como mal. E Fabiana, por favor. eu não vou botar você como mal. E o Fabiano aqui é o nosso descendente, ok? Nosso descendente comum. Olha que doideira isso. Eu, como cônjuge sobrevivente, se eu pegar o 617 lá, tá numa situação, olha a importância do Ministério Público, até falaram aqui, precisa de curador. Como inventariante, eu vou dizer o que é bem particular da Juliana, o que é bem meação e o que é meu bem particular. O pior é o que é o meu bem particular. Porque, olha só, se eu chego e falo bem assim, não, ó, esse bem aqui não entra para o inventário, não, porque ele é particular meu. Ele não entra lá com a Juliana. O que eu acabei de fazer? Eu tirei metade do meu filho, do filho. Olha o conflito que eu posso ter. Então, nessas situações em que há uma situação indiciária aí, é necessário, ela vai ser necessária a nomeação de curador. Olha como é que a função do Ministério Público ela é capital hoje. E quem pode chegar e falar, olha, isso aqui eu não tenho condição de fazer isso. Porque isso é legal o Ministério Público falar assim, esse dado aqui eu não vou ter condição, eu preciso de um curador que vai examinar isso mais profundamente. Agora, posso falar, eu escrevi isso também no livro, que agora dá como é que diz, uma virada copérnica nisso tudo. Está preparado, Fabiano? Fabiano vai nem dormir essa noite, coitado. Porque Juliana já sabia que eu sou menino maluquinho, então ela está preparada, mas Fabiano não estava preparado. Fabiano, então, em vez de nomear aqui, olha que bacana, em vez de nomear o curador, que vai ter um custo maior, Olha, o nosso presidente do IBDFAN está nos assistindo. Ah, não, eu estou falando assim, o público está qualificadíssimo aqui. Vamos voltar lá de novo, Fabiano? Está preparado psicologicamente? Por que não importar, então, não a figura do curador, mas a figura do pró-tutor? Lembra o tutor? O fiscal do tutor. Se eu colocar um fiscal do inventariante, às vezes vai ser menos conflitante, mais barato e vai o quê? Preservar os interesses do incapaz. Então, olha como é que o transporte de técnicas ele é fundamental. E é uma figura que está lá, tá lá na tutela. A gente não está inventando. Né? Eu tenho um colega meu, o Robson Godinho, que é do Ministério Público, ele fala assim, pô, mas aí o legal é que você não inventa, você adapta as técnicas já existentes. Porque o sistema ele é extremamente rico. O que nós não podemos ter é uma visão que ela... Visão fechada, estanque. Exatamente. E as visões, elas têm que ser feitas de o quê? Sempre em busca, e aí essa foi minha palestra lá com o Ministério Público, e ó, eu vou falar para você, eu fiquei emocionado, porque tocou isso a vários membros do Ministério Público. Aí eu falei, é um redimensionamento do Ministério Público que ele passa a ter o quê? Uma performance em busca do interesse do incapaz. Ele não está advogando para o incapaz, não é isso.
mas ele é uma figura que dá, ele impulsiona, ele dá o quê? Ele traz eficiência para o inventário. Olha que nova função para o Ministério Público. Não é aquele Ministério Público só do não pode, não pode, não pode. Grande Zedu aí, ó. Eu conheço muito com o Zedu, grande professor de Direito das Famílias, nosso deu a honra de ser mestrando lá da UFES. Olha como é que isso é legal, Zedu. Essa ideia de que é uma reconfiguração. Eu vou colocar depois, eu tenho um canal lá no Telegram. Eu queria que você divulgasse. Eu tenho um canal lá no Telegram que é Prof. Mazei Conexões Jurídicas. Tá? Eu vou colocar lá no Telegram um texto que eu acho que vale a pena ler, que é um texto que eu falo sobre, foi publicado na revista da Direito de Famílias e Sucessões, lá da Magister. É um texto que eu gosto muito, que eu falo sobre a reconfiguração do Ministério Público no direito sucessório. Essa reparticipação dele, tá? E muito do que eu estou falando, mas não pensem só no Ministério Público. Abra isso para tudo. Professor, posso jogar areia nos olhos? Pode, lógico. A areia nos olhos do herdeiro, embora nós tenhamos, pelo princípio da Saicine, que com óbito todos entram na posse de seus bens, para mim é muito claro a cultura de que o inventariante ele acaba se apoderando desses bens e sobre o regime, sobre a pecha da proteção patrimonial, ele acaba usufruindo diante das dificuldades que nós sabemos, da exigir contas, etc, etc. Então, esta figura que você está nos mostrando, deste pró-tutor, desse fiscal, ele viria, então, para permitir que os herdeiros possam também usufruir de seus bens? Aí entra numa outra questão, que é a questão da partilha antecipada, que ele pode, o pró-tutor, né, o próprio inventariante, o próprio Ministério Público, ele pode trazer isso. Mas eu vou trazer para vocês aqui, vocês querem ver um dispositivo, outro dispositivo, tá? Que ninguém aplica no inventário, embora ele está lá, eu aplico direto. Eu aplico ele direto. E olha como é que eu aperto o inventariante logo no começo. E mais, olha lá, todo mundo abre o 2020. E mais, do Código Civil. Juliana, essa é legal, hein, Juliana? Estou lembrando aqui das aulas da Exude, hein, Juliana? Nossa. Da Exude. Faz tempo, hein? Faz tempo. Mas você não mudou nada. Olha que top isso que eu vou colocar para vocês aqui. Eu sou advogado inventariante. Está todo mundo pressupondo que eu estou na posse de tudo, não é? Mas isso, vou pegar a sua pergunta e vou inverter. Os frutos, mas é sempre a mesma, sempre acontece isso? Não. Eu sou agora advogado. Eu vou te contar um caso real. Minha sócia está assistindo aqui. Nós somos advogado do inventariante, esse caso é real. São mais de 40 imóveis. Ok? Eu, como inventariante, não tenho a posse de 20. Dos 20, eu tenho a posse, estou cuidando e aplico 2020. Ou seja, tudo que está na minha posse, eu trago o fruto e as despesas e vou colocando no inventário, beleza? Beleza. Só que tem mais de 20 que está na mão dos herdeiros. Você sabe o que eu fiz? Olha, usar o sistema, a mesma regra, a própria ideia da falência. Comuniquei ao juiz e mandei notificar a todos aqueles. Eu fiz um mapa da posse. Esse mapa da posse faz parte das minhas primeiras declarações, para que todo herdeiro diga se aquele mapa da posse ele é verdadeiro ou não. Por quê? Se aquele meu mapa ele é verdadeiro, o herdeiro, o cônjuge que está na posse do bem, é ele que tem que trazer o fruto. Ele que tem que trazer o quê? O fruto e as despesas. Eu trago a prestação de contas para quem? Eu inverto o sistema. Porque, veja, é uma coisa que é comum. É uma coisa que é comum. Vou dar um exemplo. Mas o inventariante pode fazer locados, isso. né? Imóveis pode. Locados. Mas o inventariante pode. E os herdeiros não podem. É uma via de... Por que não pode? Porque eu só posso alegar eventual sonegado lá atrás. Não, são duas coisas diferentes. Por isso que eu falei. São duas coisas muito diferentes. São dois dispositivos. E aí... 2020, Fabiano. 2020 do Código Civil. E aí, eu vou falar um negócio assim, que pouca gente se deu conta do que eu vou falar. Tá? Isso aqui não é uma crítica aqui à live, não. Isso é uma crítica à doutrina de um modo geral, tá? O Juliano e Fabiano. E eu estou me incluindo nisso.
Eu só me dei conta porque eu fui escrever e eu tive que me debruçar sobre isso, que como advogado eu não tinha visto isso logo após o CPC entrar em vigor. Então, ok? Nós estamos fazendo aqui uma terapia, todo mundo errou nisso. Vocês sabem que as pessoas não se deram conta? O 2020 do Código Civil, ele é excepcionado pelo artigo 647, parágrafo único. Então, quais as duas opções que eu tenho nos meus reclames para o inventariante? O inventariante, se você está na posse, você tem que fazer o seguinte, você traz os frutos disso aqui para o inventário. Ah, está mal gerido? Pô, está mal gerido. É muito parecido. Olha o que eu vou falar para vocês. Estão preparados psicologicamente? Com os alimentos compensatórios da família. O cônjuge não ficou com 100% do patrimônio? Você não tem que indenizar os 50%? O inventariante está naquela posição toda. Você tem que... Ah, você está usando? Você tem que trazer esses frutos. Qual que é a forma que você tem para poder não trazer os frutos? Fazer o quê? A partilha antecipada. O posicionamento possessório dos bens, olha lá o parágrafo único de 647, porque aí os herdeiros passam o quê? A usar e fruir dos bens, não podem vender, ok? É uma posição de uso e fruição, mas também passam a arcar com as despesas. Olha eu como inventariante agora. Olha o mapa da posse. Olha como é que eu mato com o mapa da posse. Sabe que eu chego para o juiz? Excelência, isso aqui já está na mão deles. Das duas, uma. Ou eles me trazem os frutos, ok? Ou a partir de agora, se a gente vê que é compatível, vai ficar com eles. Mas a despesa não é mais minha, não. A despesa é dele. Então, esses artigos, o 2020, ele tem que, do Código Civil, ele tem que ser interpretado com o quê? Com 647 e seu parágrafo único. E eu falo isso bastante lá nos comentários, né? Veja que aí, e eu vou voltar para o tema original, olha como é que isso tem muito a ver com a partilha do direito de família. Porque aquele que está na posse do bem integral, e veja, se isso não é comum, eu me separo de Juliana, né? Separo de Juliana, faço o divórcio, faço o divórcio, né? Faço o divórcio de Juliana, mas eu permaneço na posse de todos os bens, inclusive os que estão lá. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho ou não tenho que indenizar? Isso é tranquilo para o direito de família. Por que é diferente no direito sucessório? Não é diferente no direito sucessório, especialmente no curso do inventário. Vocês querem ver e aí eu vou pegar... Fabiano, sua pergunta foi espetacular. Parece assim aquele cruzamento assim na área, assim, eu estou debaixo da trave sem goleiro. Só vou testar para dentro. Você quer ver um dos maiores equívocos que tem? O inventariante, ele fica murrinhando para cumprir o impacto, para cumprir o legado. Ele achando que ele está abafando, ok? Beleza? Olha lá, não lembro agora o dispositivo de cabeça, eu posso olhar aqui. É logo no primeiro dispositivo do cumprimento do legado, mas eu acho ele aqui depois. Você sabe o que acontece na hora de cumprir o legado? Eu tenho que entregar o bem vinculado ao legado, aqui eu estou falando especialmente quando é imóvel. Vocês estão agora preparados psicologicamente? Não é só a entrega do bem. Eu tenho que entregar todos os frutos. Você sabe o que aconteceu num caso que eu dei um parecer? A inventariante, o Picuinha, tinha um legado das cotas da empresa, ok? E ela, por Picuinha, ela não entregou as cotas da empresa logo, ela não fez o 647, parágrafo único, que se aplica à meação, também é importante, a partilha antecipada, se aplica tanto à meação quanto ao legado. Tem até enunciado lá do FPPC nesse sentido. Olha que top agora, Juliana. O que a inventariante para o Picuinha fez? Porque o legado das cotas da empresa era para o filho do primeiro casamento. O que ela fez? Segurou as cotas. Foi entregar só 4 anos depois. E eu dei o parecer, né, que era o advogado do herdeiro, né, do legatário, desculpa, herdeiro, não, do legatário, herdeiro, mas nesse particular o legatário, quanto às cotas. Na hora que ela foi lá e entrou e pagou. Sabe o que eu fiz? Fiz igual a Fabiana aqui, ó. Só levantei a mãozinha. Beleza. Recebi o bem. Cadê meus frutos?
tudo para trás. E você sabe o que aconteceu com os frutos, Fabiana? Você sabe quanto que eram os valores do fruto? Que tinha distribuído lucro e tal. O valor dos frutos era maior do que o valor das cotas. Porque era uma empresa de prestação de serviço. Nossa. Então, a empresa em si, o valor da cota, ela não era tão alta. Mas o problema é que os frutos que ela gerava era muito alto. Então, sem contar a correção disso tudo, né? Não, isso deu um embolo de todo tamanho. Então, volto a dizer, isso é uma ideia de má gestão do inventário. Então, a gente tem que dentro dessa minha concepção aqui, a gente tem que mudar toda a ideia de administração do inventário. Vocês querem ver, só para fechar aqui, essa é uma pergunta que eu tenho vários alunos aqui, eu estou falando, brincando aqui, uma das perguntas mais clássicas de prova minha na UFS, na graduação. Clássica. Qual que é a função precípua do inventariante? Você sabe o que vai todo mundo responder? E vai responder com base na doutrina, mas responder errado? Administrar os bens de espólio. Errado. A função precípua do inventariante é encerrar o condomínio hereditário, tomando todas as medidas para o encerramento do condomínio hereditário. Tanto é que uma das medidas que nós temos, na medida geral, é a administração. Com isso, e aí, da parte lá do livro, que eu particularmente gosto mais, uma das partes do livro que eu mais gosto, são os comentários que eu faço ao artigo 618 e 619 do Código de Processo Civil, que são o quê? As incumbências do inventariante. Então, isso é muito legal, porque aquelas incumbências ali, inclusive da administração, elas são atos laterais para o objetivo maior, que é o quê? A finalização do inventariante. Então, aí eu uso, cara, olha só, o administrador da falência, de novo, ele pode ou não pode ter trabalho, ele pode ou não pode ter trabalho, invocar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, auxiliares. Pô, o inventariante está lá, tem fazenda para cuidar, você tem lá dinheiro em bolsa. Isso não é todo mundo que trabalha. Né? Não, pô, você tem que ter conhecimento especializado, você tem que ter conhecimento, né? Lógico, conhecimento específico. Direito empresarial, societário. Então, mesma coisa, né? Então, agora, você não vai. O inventariante ele não pode sair contratando isso a todos. Ele vai fazer o quê? Trazer isso para o inventário, para ser debatido, né? E de ser decidido. Por isso, olha que massa, Fabiana. Você sabe o que eu sustento lá no 620? A depender da complexidade do inventário, olha que massa, hein? Olha outro jump of the cat. Você sabe o que os herdeiros de juiz podem exigir do inventariante? Um plano de trabalho. Igual na recuperação judicial. Igual na recuperação Assembleia. Assembleia de credores você troca para Assembleia de herdeiros. Você quer ver um negócio que é muito doido? O que o 619, quando fala que antes de fazer as alienações, antes de fazer a autocomposição dos negócios, por que houve as partes? São as assembleias. Uhum. Aí a gente pode negociar, olha só, como é que vai ser a votação das assembleias, que isso pode ser feito o quê? De forma virtual, eu já levo para o juiz. Então, isso tudo eu falo no livro. Então, assim, por favor, assim, eu não estou aqui para fazer propaganda do livro, até porque direito autoral não é isso. Mas, assim, são muitas ideias, é difícil numa live eu falar sobre isso tudo. Então, e agora, também, assim, o lado negativo. O que aconteceu? Como é um livro grande, né, um livro bem grande, né, como eu falei, é muito grande, é um livro de coleção, com capa dura, pela Saraiva, todos esses detalhes, ele acabou ficando um livro caro. Tá? Ele é um livro que é um livro caro. É um livro hoje de mais de 300 reais, 300 e poucos reais, 380, 390 reais. É o preço que está sendo vendido no lugar mais barato, que é no site da editora, da própria editora do direito, que é lá da Saraiva. Eu tenho um vale, para quem tiver interesse, coloca Vale Mazei, você vai ter 15% de desconto. Eu vou colocar isso tudo depois, eu faço uma publicação e coloco lá no Stories, ok? E a gente compartilha. E coloco lá no canal no Telegram,
porque também, assim, sem também assustar, é um livro que provavelmente vai esgotar rápido. Por quê? Justamente por ser caro, ser de coleção, a tiragem é pequena. Esse aqui, o Ensaios, o vermelhinho que estava aqui, ó, ele esgotou muito rápido, cara. Esse livro aqui esgotou, cara, em 110 dias, ele vendeu 600 exemplares. Porque é um livro com muito tema prático. Não tem mais. Esse livro aqui, o do CPC Comentário, aí o Antônio, o Antônio foi um dos primeiros aí que comprou, colocou lá tal. E é muito bacana. Se vocês me acompanharam lá no Instagram, é muito bacana isso para mim, me dá uma satisfação muito grande, ô Juliana e Fabiana, que o pessoal posta todo dia, ó, comprou, chegou meu livro. E o mais engraçado, que é o surreal, que as pessoas estão recebendo o livro antes de mim, que eu não recebi meu livro ainda. Eu só vi na mão dos outros. Então é um livro que são 500 exemplares. Eu, pelo que eu estou vendo aí, acredito que vai esgotar talvez aí até o meio do ano, um pouco mais para frente. E como é um livro de coleção, não vai ter que pagar o giro, sair de novo. Então, para quem trabalha, eu vou dizer o seguinte, para quem estuda inventário, quer fazer concurso, isso aí não, esquece isso, desaconselho. Agora, para quem trabalha, para quem quer ver o inventário com uma outra perspectiva, são 10 anos de trabalho que está ali. E eu não canso, a Juliana sabe disso, que eu conversei com ela, né, a gente bateu um papo uma vez. Eu gosto de contar essa história, que para mim é legal, que sirva para os colegas. Em 2018, esse livro estava pronto para eu entregar. Ele tinha, em 2017, fim de 2017, ele tinha 438 páginas. O Marco Espírito sabe disso também, que é muito meu amigo. E ele estava pronto para entregar para a Saraiva. Eu não estava satisfeito, porque ele não tinha... Por que eu estava fazendo? A minha crítica que eu fiz, ele era mais do mesmo. Ele era um exame do direito sucessório a partir do que estava no Código Civil e no Código de Processo Civil, nas partes estantes. Eu refiz todo o meu trabalho. Eu peguei isso. Olha o que eu fiz. Eu copiei em 2 pendrives. Deixei, ó, Marco está aguardando, é verdade isso aqui. Ele ficava me pressionando. Eu dei um pendrive para minha filha guardar e dei um pendrive para um colega de escritório guardar. E apaguei tudo do computador, para eu nem ter o vício de escrever os comentários em cima do que tinha. E comecei tudo do zero. Quando eu terminei o livro, eu vou falar isso, vocês vão ficar chocados, mas isso é verdadeiro. Sabe quantas páginas ele tinha? 2.300 e poucas páginas. Eu tive que condensar para entregar uma versão na editora com 1.000 páginas. Então, por isso que eu estou falando muito do que o livro, eu estou publicando muito artigo, muito tema mais específico, mais nervoso, está tratado no livro, mas de forma mais simples. Eu aprofundei, né, em textos. Juliana está falando para eu sortear. Juliana, nem o livro eu recebi. Eu vou receber 10. Não sei nem como é que eu vou entregar esses 10. Eu nem recebi. Foi a Justiça do Afeto que pediu, não fui eu, não. Eu nem ousei pedir. Não, eu vi ela aqui. Não, não, mas é um... Então é isso. Então, assim, tem muita coisa. Assim, eu vou... Agora, o que eu estou fazendo lá, né, para colocando aí, eu vou fazer isso aqui. Acabou a live, eu já vou fazer isso. Tá lá, né? Procura, Prof. Mazei, Conexões Jurídicas. Eu tenho postado muito texto sobre inventário que está lá, que tem as ideias gerais, tá? Enquanto não consegue comprar o livro. Enquanto não consegue comprar o livro. Aí, o que você vai fazer? Eu até brinquei, né? Falei assim, ó, faz o seguinte, pensa uma coisa, já que com um cupom e tal, o livro está saindo mais ou menos uns R$330, 320 e poucos. Aí eu até brinco, né? Eu acho que parcela em 3 vezes, ou 4 vezes, 5 vezes, sei lá. Eu acho que um colega falou que parcelou em 5 vezes. Pensa que é um vinho que você está bebendo por mês. Mas o conhecimento de 10 anos, né? Estudo de 10 anos, né, Rodrigo? Tem que... Né, eu acho assim, é claro, a gente... Todas as pessoas aqui, enfim, é grana, né? 300, 400 reais, claro que é grana. Para estudante, então, nem se fala. Mas é um conhecimento aprimorado, especializado, anos aí, né? Você sentado, pesquisando, reescrevendo.
Então, é uma obra de arte, né, que precisa ser valorizada. A gente vai estudar uma forma também de repente, quem sabe fazer um sorteio, vamos ver. Não posso prometer, mas vamos estudar também essa possibilidade. Pelo negócio que vai ser com a minha editora lá, Débora, ela foi muito animadora, eu vou receber esse meu livro no fim de abril, tá? Aí animador, eu falei, o autor vai receber no final de abril. Quanto custa uma consulta com um advogado? Custa uma consulta com um advogado? O valor, se você parar para fazer uma análise do advogado que quer se diferenciar no mercado hoje, nós temos que ter ferramentas. Né? Você tem que investir em ferramentas. Todo bom profissional tem que ter boas ferramentas. E o livro, ele é uma ferramenta maravilhosa porque ele serve de referência para uma vida inteira. Mas esse vou falar assim, eu como autor, o que eu queria? O autor, ele quer, na verdade, que o livro, que as ideias sejam lidas, né? Sejam debatidas. E mais, só para vocês terem uma ideia, as pessoas que estão lendo aí já têm me dado sugestões de colocar um ponto, fazer um ajuste. Pô, o Eduardo Talamini, ele me trouxe uma questão interessantíssima que não está no livro, que eu vou incluir. Então está sendo assim a recepção. O Marco tem sido um parceirão. Então isso é muito importante. Eu acho o seguinte, né, vocês estão vendo aqui o fundo aqui, porque vocês não têm noção como é que é meu escritório aqui em casa. Eu tenho algumas coisas que eu não tenho miséria de gastar dinheiro. Uma é livro. Uma delas é livro. Porque eu acho que o livro é um investimento. E como meu finado pai, né, meu sábio pai, ele falou um detalhe uma vez, assim, né, repetiu, isso não é original dele, mas eu ouvi dele, eu acho que é muito importante a gente entender o seguinte, veja, Caldeirão aí, Caldeirão é um grande amigo, tá aí, nosso... Pô, um abraço, Caldeirão. Eu cito muito o Caldeirão lá no livro, é um cara inteligentíssimo, né, grandes ideias, trouxe a ideia, e eu vou fazer um diálogo que eu faço com o Caldeirão. Você pensa tanto no afeto, no direito de família, olha como é que ele é olimpicamente renegado no direito sucessório. Basta ver que quando se fala do concubino, no direito sucessório é só para punir, só para vocês terem o nível, né, de situação que a gente tem. Mas, enfim, meu pai fazia uma observação que era muito bacana. Ele falou assim, olha, meu filho, tudo pode ser tirado de você. Tudo. Qualquer coisa pode ser tirada de você. Tudo pode ser tirado de você. Até a sua moral externamente pode ser tirada de você. Porque a pessoa pode te difamar, caluniar, e isso ser incorporado, e você, num momento externo, isso ser arranhado. A única coisa que ninguém pode tirar de você é o seu conhecimento. Porque a pessoa pode chegar até a falar bem assim em alguns casos. Pô, aquele cara, ele é um cara arrogante. Pô, mas ele conhece. Pô, aquele cara não sabe se expressar, mas ele conhece. Né? Aquele advogado, ele cobra caro, mas ele conhece. Mas ele entrega. Ele entrega. Então, o conhecimento, cara, ele faz uma diferença muito grande. E ele é o divisor efetivo. E eu costumo dizer o seguinte, aquele que tem mais conhecimento, ele vai ter uma outra ideia, uma outra dimensão. Vou pegar o Caldeirão aqui, que a gente fez uma banca de qualificação, um dia recente com a sócia dele e tal. Eu vou falar um ponto que eu já estou estudando. Já estou pensando aqui. Isso está no livro, né? Isso está no livro, mas eu vou colocar isso aqui para vocês. Isso vai estar muito mais. Eu vou fazer um texto bem grande, bem denso sobre isso. Veja só, a gente pensa nesse dueto, inventário e partilha, ok? Inventário e partilha. A gente está esquecendo que a gente vive na era da sociedade de consumo, do superendividamento, das pessoas cada vez vivendo mais. O que vai ser uma virada que certamente já está acontecendo nos inventários? Os inventários com desfecho negativo. Então, o que eu estou trabalhando já? Eu estou trabalhando o inventário, que deixa eu te falar, com todo respeito, é equivocado falar, tá, em inventário negativo. Na verdade, o correto é falar inventário com desfecho negativo. Porque o inventário, só rapidinho, ele pode ter 3 desfechos. Positivo, que é você, depois da liquidação, pagamento das dívidas, sobra patrimônio para dividir entre os herdeiros. Se tiver herdeiros, é partilha. Se tiver um só, é adjudicação, é o desfecho positivo. Eu posso ter o desfecho zero, que é um inventário que o quê? Não tem patrimônio nem tem dívida.
Então, não é inventário negativo, é inventário com desfecho zero, tecnicamente falando. Ou inventário com desfecho zero, em que o patrimônio só é suficiente para poder pagar as dívidas. O desfecho é zero. Não há partilha, mas não há insolvência. Mas eu tenho o inventário com desfecho negativo, que é um inventário que termina em insolvência. Beleza? Olha lá o artigo 618, inciso 8. Há uma conversão do inventário. Olha que tópico eu vou falar agora, hein? Vocês estão preparados psicologicamente? Há uma conversão do inventário no procedimento de solvência. Beleza? Olha a pergunta que eu faço, que eu vou investigar, já estou investigando nesse meu trabalho. E se a pessoa que faleceu, ele era consumidor, eu aplico as regras de insolvência ou as regras de superendividamento? Olha aqui, olha como é que estão. Olha como é que a gente vai trabalhar. O nosso universo, ele é fantástico. Então, cara, se você é um advogado, Zé Vitor aí, grande estudioso aí, meu aluno aí. Então, veja, se você é advogado, cara, com todo respeito, e aí às vezes eu sou assim mal compreendido, eu não quero ficar nessas discussões pequenas, menores de direito às sucessões. A ideia, o direito sucessório, ele é muito rico. E ele é um direito de diálogo. Ele é um direito de quê? Permeável. Talvez, eu falo isso com questão, talvez não, com certeza absoluta. Prestem atenção nisso que eu vou falar. Isso aqui eu falo na UFES o tempo inteiro. O direito sucessório, ele é o direito mais permeável, de maior diálogo. Porque eu preciso conhecer a parte geral. Veja, capacidade, conceito de morte, obrigações. Eu preciso saber sobre doação. Eu preciso conhecer os direitos das coisas, direito de habitação, usufruto. Okay? Eu preciso conhecer deserdação. Eu preciso conhecer família. Eu conheço família, bens particulares, regime de bens, bens em comunhão. E mais, eu preciso conhecer processo, porque o direito sucessório ele foi vinculado para uma plataforma processual do inventário. O inventário extrajudicial, ele é a exceção. Então, se eu não conheço o processo, eu não consigo trabalhar com o inventário. Então, eu tenho um respeito assim, muito grande para quem quer estudar só direito de família e achar que com direito de família ele tem capacidade de conhecer o direito sucessório. Eu chego a dizer que é mais importante conhecer direito patrimonial do que, porque o inventário ele cria, né, a SAIzinho em um condomínio, do que o próprio direito de família. O direito de família é quase básico no inventário. Esses demais direitos que cria toda uma ideia. Como o Gilmar colocou, direito empresarial é fundamental hoje no inventário. E aí, só para pegar o gancho do Gilmar, olha que coisa importante. Quem hoje, praticamente, daqui da live, né, a gente estava aqui com... chegamos até quase 100 pessoas aqui. Dessas 100 pessoas, eu garanto, quando tinha 100, quase 100 pessoas, que eu garanto que dessas 100, 60, 70 tem alguma pessoa jurídica. Nós vivemos o momento de quê? Da pejotização. Como é que eu vou esquecer isso do inventário? Imaginar que todo mundo termina o inventário só sendo pessoa natural. Porra, com todo respeito, eu estou sendo o quê? Não é nem inocente, eu estou sendo ingênuo. O cândido dos cândidos. Então, eu não posso ter essa visão. Bom, gente, a gente já está aqui, né? Um tempão aqui, o pessoal deve estar doido aqui, falando, pô, esse cara está falando um monte de coisa. Rodrigo Mazei, você simplesmente deu um chacoalhão. Tá todo mundo assim, meu Deus, e agora? Eu preciso comprar esse livro urgente. Dê jeito nessa sua editora, viu? Manda fabricar mais lá, vai precisar, não vai dar para quem quer. Eu queria... você simplesmente, eu sabia que ia ser assim, eu te conheço tem muitos anos. E você é fantástico, com certeza lançou muitas luzes aqui, né, nos nossos colegas que atuam bastante na área. Eu te agradeço muito em nome do IBD Mato Grosso. Você foi sensacional. As portas do nosso estado estão abertas para você, como eu disse. Espero que a gente possa fazer um evento presencial. Já estamos nessa elaboração aí, não temos data ainda, mas você, com certeza, é um dos nomes para contribuir conosco, porque realmente eu estou impactada. Você sabe, né? Eu não advogo, na minha função não me permite, mas então a gente acaba vendo tudo muito de forma generalizada e também daquilo que integra, daquilo que o advogado pede, daquilo que acontece no processo.
e eu estou assim com muitas ideias. Você foi fantástico, fenomenal. Eu te agradeço muito, muito. Agradeço todas as pessoas aqui que nos prestigiaram, né? Que muitas perguntas, não vai dar tempo. Estou com medo até de cair essa live aqui a qualquer momento, porque diz que agora o Instagram tem derrubado, né? Nós temos aqui 1h20 de muita troca, muito conhecimento. Então, muito obrigada. Eu deixo para você as últimas palavras, também para o Fabiano. Fabiano, obrigada. Eu que agradeço e como é bom compartilhar, professor. Hoje foi muito importante, porque cada um que nos ouve, com certeza, com absoluta certeza, vai poder ser um pouquinho melhor. E quando nós temos advogados em excelência, nós temos uma sociedade fincada na democracia. Isso é muito, muito importante. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Eu acho que o BDFON vai deixar gravado, que você assistir de novo. Deixar, sim. Aí eu vou, sim, eu estou lá no Instagram, é fácil, quem quiser se comunicar, às vezes tiver uma pergunta, alguma coisa, eu demoro, mas tento sempre responder. O que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no Stories, vou botar um Stories com a capa do livro, o link do livro e o cupom, para quem tiver interesse, tá? Que aí ajuda, vai estar lá no meu Stories. Eu acho que tem lá no meu feed, mas de todo jeito eu vou colocar lá no Stories. E vou colocar isso também lá no meu canal no Telegram, tá? E vou colocar alguns textos que eu acho que são legais. Tem um texto também que eu gosto bastante, que também trabalha com técnicas e tal, que eu acho que já está lá, mas eu vou ver se eu coloco ele de novo, que é um texto sobre sobrepartilha, que eu uso a sobrepartilha como técnica, né, como técnica de organização do processo. Então, eu não olho a sobrepartilha, eu olho a sobrepartilha como uma técnica de organização do processo. Mas é isso. Então, espero a gente estar aí presencialmente, né? Mas foi um prazer muito grande para mim, né? Foi um prazer bem bacana que tá aqui com muita saudade da Juliana, né? Uma querida amiga, né? É muito bacana. Eu fico muito feliz aí com sua carreira, Juliana. Vi aí sua carreira aí, né? Espontânea, então eu fico muito feliz, né? De professor, hoje nós somos grandes amigos, né? Fico muito feliz de ter conhecido aí pessoalmente também o Fabiano, né? Pessoalmente não, virtualmente, mas a gente vai estar juntos com certeza aí também pessoalmente. E é isso, cara. E, poxa, estamos juntos, né? E quem tiver acesso às ideias e tal, ao livro, estou aberto não só a elogios, como a críticas e sugestões, né? Um livro, as ideias se faz a partir disso, de críticas e sugestões. Então, um beijo no coração de todos vocês, muita sorte. Quem sua, olha só, 1h10, segunda-feira, está assistindo uma live de mais de 1h30, é um sinal de sorte, porque sorte vem do suor do nosso rosto. Então, muita sorte para todos vocês. Um beijo. Beijo, beijo. Boa noite a todos.